Olá, boa tarde a todos. Eu peço desculpas, o vídeo anterior a internet acabou caindo, então teve que interromper a transmissão, mas eu já estou continuando aqui para vocês. Então quem estiver assistindo posteriormente, eu fico feliz por vocês estarem entrando, vendo aqui essa segunda parte. Peço novamente desculpa porque caiu repentinamente e infelizmente eu não sei por que isso aconteceu, como eu disse, a internet deve ter caído. E boa tarde a todos que estão entrando. Eu acabei explicando já para as pessoas que, que estão assistindo posteriormente. Eu vou aguardar um pouquinho mais algumas pessoas entrarem para eu explicar exatamente o que aconteceu, que a transmissão caiu. E assim já damos logo sequência, continuamos a explicação do instinto e a sobrevivência, né? Quer dizer, instinto e inteligência. A segunda parte do nosso estudo. Então eu vou ter que dividir esse estudo em duas partes. Vai ter a primeira parte, que é aquela em que foi cortado, e a segunda parte. Então eu vou explicar para vocês o que aconteceu. A internet caiu. Bem simples. A internet acabou caindo e aí eu tive que usar o 3G. Bom, então vamos continuar nosso estudo. Vamos falar agora sobre a inteligência. Então o instinto ele é algo mecânico. Então ele é algo que nos faz justamente para nos preservar, para nos proteger. Então os seres mais inferiores da criação têm essa necessidade do instinto de conservação. Tanto nós como eles. Mas e a inteligência em si? O que seria a inteligência? Porque ela já é um pouco diferente. E aí nos cita Kardec no item 12, ele fala assim: a inteligência se revela por atos involuntários, por atos voluntários, refletidos, premeditados, combinados, segundo a oportunidade da circunstância. Incontestavelmente é um atributo exclusivo na alma. Então, como poderíamos entender isso? Então, a inteligência, diferente do instinto, ela não é algo mecânico. Ela é algo que podemos controlar. A inteligência ela é livre. O instinto não. Ele é algo ele é automático, no caso, podemos dizer assim. Então, da onde surge, este instinto? Aí que vem uma das questões. E da onde surge esse instinto? Porque a inteligência ela nos dá essa liberdade, ela nos faz raciocinar, nos faz mostrar os caminhos. E da onde surge esse instinto? Já que ele é algo automático, de onde ele veio? E aí Kardec, infelizmente, essa resposta nós não temos ela. Kardec fez algumas hipóteses sobre isso. E ele perguntou assim, ele fez essas seguintes hipóteses. Ele falou assim: será que o instinto nada mais é que uma inteligência pouco desenvolvida? Será que o instinto também não seria o princípio material que está atuando e que a gente nem perceba? Então ele está atuando em nós e nós não percebemos algum princípio material? Ou será que são espíritos superiores que constantemente atuam nos seres? Então são aqueles espíritos que sempre estão atuando em nós. Então esse seria o instinto? Seriam seres superiores que estão atuando nos seres inferiores, sempre mostrando para eles, não faça isso, faça tal coisa. E aí Kardec, ele entende um conceito, uma dessas hipóteses, ele acha que a mais condizente de ser o que seria o instinto é a seguinte, em que ele acha mais racional, que mesmo sendo uma hipótese, então não é algo autêntico, não tem como autentificar, é uma hipótese de Kardec, mas ele acha que essa é a mais racional para a explicação de o que é o instinto. Então ele diz assim: o instinto, se não é uma inteligência, porém ele tem uma causa. Então ele foi criado por algo, o instinto. Então a causa seria o próprio Criador. Então lembre-se que eu expliquei no estudo anterior, na parte anterior, que eu falei sobre o fluido cósmico universal. Então todos os seres do universo estão mergulhados nesse fluido cósmico universal, que é o plasma divino. Então o que seria o instinto? Nada mais é que seria justamente isso. É esse plasma divino que está mergulhado nos seres. E que ele regula, e ele é totalmente regulável. Então ele regula os seres. E o instinto não falha, justamente como Deus, o nosso Criador. Ele não falha. Então assim Deus ele mandaria esse instinto para todos os seres, através do próprio fluido cósmico universal, nessa conexão que temos com ele. Então, um exemplo, não vemos animais cometendo suicídio, como eu citei, porque eles não têm inteligência. Então é como se Deus estivesse atuando em cada ser, através do fluido cósmico universal,
que mergulha todos nós. Então o instinto seria nada mais que isso. Seria essa consciência aplicada em todos nós, mergulhada pelo fluido, esse fluido que nos influi, inteligente, que o próprio Deus nos inspira, mostrando caminhos para seguirmos, do tipo, caminhos perfeitos, mas isso são mais para seres inferiores. Para nós também, mas nós temos a nossa inteligência. Então ela já nos dá mais esse livre-arbítrio de atuarmos na nossa vida. Então essa atuação mais direta também se põe aos seres mais inferiores, que ainda não têm o início, que ainda estão no início da caminhada evolutiva. Seres ainda muito primitivos, que estão no começo da criação. Então seria mais isso, essa atuação desse instinto. Então essa é a nossa grande diferença da inteligência. O instinto ele é algo automático dado aos seres. Uma forma de prevenção, que ainda é algo muito inferior. Então eles não têm controle, é algo automático. Os seres que não têm consciência desenvolvida. Mas aí quando o ser ele começa a evoluir, começa a chegar a escalas evolutivas maiores, aí ele já começa a criar a inteligência, que é algo racional. Ele consegue, por exemplo, cogitar algo, elaborar algo. É algo livre. Ele tem o controle. Então aí ele consegue ter mais o controle das situações. E aí ele já não tem mais tanta necessidade do instinto. Ele consegue já ter o próprio livre-arbítrio atuando nele. E como o próprio Kardec disse aqui, ele situa, né, essa hipótese do plasma divino, do fluido cósmico universal, que envolveria todos os seres. Que todos nós estamos atuados nesse fluido cósmico universal. Isso é fato mesmo. Mas a parte do instinto, fazer parte dele, poderia e também faz sentido, porque Deus é perfeito. E o instinto também é. Então, justamente, ele atuaria, ele auxiliaria os seres mais inferiores de forma direta, inspirando eles, falando, ó, não faça isso, não faça tal coisa, faça tal coisa. Entendeu? Então, justamente seria isso. O instinto seria esse plasma inteligente que vai intuindo os seres de forma automática para tomarem determinadas atitudes. Mas isso para seres inferiores, que não têm consciência, que não têm ainda esse livre-arbítrio liberado neles através da inteligência. E aí quando o ser já fica mais consciente, mais inteligente, ele já não tem mais tanta necessidade, ele já sabe lidar por si só. E o instinto acaba sendo reduzido. E aí nós entramos no nosso último tópico da explicação, que é justamente a destruição dos seres. De uns seres pelos outros. Então, por que os seres se destroem? Não é? Porque um ser mata o outro para sobrevivência. Por que isso? Então, por que há essa necessidade? Porque um ser consome o outro. E aí Kardec faz isso justamente, essa leitura na ata número 20. Então, se vocês quiserem acompanhar, ele fala justamente dessa seguinte forma. A destruição recíproca dos seres vivos é uma das leis da natureza, que à primeira vista parece conciliar menos com a bondade de Deus. Então pergunta-se, por que fez a necessidade de se endevorarem para nutrirem as expensas uns dos outros? Então aí a gente se questiona, parece um pouco contraditório, né, com a natureza de Deus. Porque os seres têm que se matar, se devorarem. Por que eles têm essa necessidade de fazer isso? Mas nós ainda não temos essa consciência para enxergarmos isso. Porque o homem ainda vê essa perspectiva tão pequena. E ele vê só do ponto de vista material. Ele não vê isso do ponto de vista espiritual. Por quê? Porque a veste, o que é o corpo, né? A nossa matéria, nada mais é que uma veste. É uma roupa. Então não tem tanta importância. E aí até Kardec segue dizendo da seguinte forma. Para aquele que não vê senão a matéria, que limita sua visão à vida presente, com efeito, isso parece uma imperfeição na obra divina, de vista do seu próprio julgamento à medida da sua sabedoria, e pensam que Deus não saberia fazer melhor do que eles fazem. Sua vida curta não permitindo julgar o conjunto, não compreendem um bem real que sai de um mal aparente. Então essa é a questão. Ele ainda não entende esse bem maior, porque o homem ainda ele visa muito essa visão material. Os seres se matam, se consomem, mas não é o ser ali, não é o espírito que está morrendo. É uma veste, é uma roupa. E o que nós vemos entre esse confronto para os seres mais inferiores, né? Que eles se matam, tem essa necessidade. Porque é através da luta, é através dessa luta de sobrevivência que o ser vai criando experiência. Ele vai aprendendo,
ele vai aplicando todo o conhecimento dele, ele vai aplicando, ele vai começando a se desenvolver. Então é nessa existência, e aí ele passa para a próxima. Então ele vai seguindo, porque como eu disse, não é o princípio espiritual que morre. Nunca, o princípio espiritual sempre continua seguindo. O espírito, né, a consciência, o perispírito, sempre vai continuar. O espírito e o perispírito que é sempre material, mas o espírito não. Então o espírito ele sempre vai continuar evoluindo, sempre vai continuar se desenvolvendo. Então quando vemos isso, essa cadeia alimentar, nós achamos horrível, horripilante, um ser matando o outro. Isso vai contra as leis divinas. Mas não, ao contrário. Isso vai a favor. Nos mostra que o quê? Que não é o corpo que nos rege, mas é o espírito. E que é apenas uma roupa. Não tem importância. E que a verdadeira vida é a vida espiritual. E o que importa é se os espíritos tiverem que trocar inúmeras vezes a veste deles, que nada mais é que o corpo. Isso não tem importância, o espírito ele é eterno. E aí continua Kardec na ata 21, ele diz assim, que eu acho isso muito interessante, essa parte que ele cita. E pelo espetáculo incessante da destruição, Deus ensina aos homens aos pouco caso que devem fazer do seu envoltório material. Suscita neles a ideia da vida espiritual e em lhes fazendo desejar como uma compensação. Então nos mostra justamente isso. Deus nos mostra que não há necessidade desse apego material e que é apenas uma roupa, é apenas o corpo, é uma roupa. Não ficar se apegando a nisso, mas sim nos desapegarmos e nos ligarmos ao Espírito. É isso que ele vem nos citar, nos ensinar com isso, nesse ciclo constante de um ser devorando ao outro. Parem de dar tanto valor ao corpo que generalizem no sentido, então eu não vou mais para academia, então eu não vou mais treinar. Não é isso. Aqui, voltou, pessoal. Exatamente, eu peço desculpa para vocês. O Wi-Fi está travando. Eu peço perdão para vocês. Eu troquei para o 3G agora. Agora eu vou poder dar sequência, né? Então, Deus nos mostra justamente nesse ciclo dos consumos de um ser pelo outro, para não darmos tanto apego ao corpo, à matéria. Pararmos de ligar para isso achando que isso é tudo, e não é. É o princípio espiritual. Não importa quantas roupas o espírito vesta. Isso vai ser sempre bom porque ele vai sempre estar se desenvolvendo. É nessas lutas, nesses conflitos entre os seres, principalmente os inferiores, nesse conflito, nessa luta, que ele vai pegando experiência, que ele vai aprendendo e ele vai se desenvolvendo, evoluindo. Para os seres ainda que estão muito baixos na evolução, eles precisam disso para evoluir, dessa luta, que eles não têm consciência ainda. É uma forma de desapego. A luta é necessária para o progresso da humanidade. E aí continua justamente na ata 24, e Kardec nos cita justamente, para encerrarmos, ele continua dizendo assim: entretanto, a luta é sempre necessária ao desenvolvimento do espírito, porque mesmo chegando a esse ponto, que parece culminante, está longe de ser perfeito. Não é senão o preço de uma atividade que adquire os conhecimentos e experiência, e o que despoja dos últimos vestiários da animalidade, dos vestígios da animalidade. Mas desde que esse momento, a luta que era sangrenta e bruta torna-se puramente intelectual, e a luta contra as dificuldades não mais contra os seus semelhantes. Então aí o homem ele vai desenvolvendo. Então essa luta entre os seres, esse ciclo, começa uma luta sanguinária. Por quê? Porque quando o ser ainda é muito pouco evoluído, ele não tem consciência, ele ainda é muito instintivo, como os animais, é necessário isso para que ele se desenvolva, para que ele progrida. Porque é na luta, nesse conflito constante, que ele vai adquirindo experiência, que ele vai entendendo. Então, após isso, após o ser começar a progredir mais, evoluir como nós, no estado em que nós estamos, que já temos consciência, inteligência desenvolvida, já estamos num patamar mais elevado que esses seres mais primitivos, como os animais, depois de muitas trocas, muitos confrontos, muitos conflitos, criamos a inteligência de que não é mais necessário esse confronto com o nosso próximo, mas com nós mesmos. Essa mudança moral do ser. É não mais ter essa luta exterior. Está sem som? Está sem som? Alguém está me ouvindo? Lúcia, alguém poderia me dizer se está ouvindo? Está saindo áudio?
Eu não sei. Eu acho que eu vou tentar escrever aqui para vocês. O áudio. Alguém poderia me dizer, escrever nos comentários se o áudio está saindo? Eu vou escrever aqui para vocês. Ah, normal? Ah, tá. Ai, que bom. Eu peço desculpa por fazer toda essa mímica. Por conta que ela falou que o áudio estava saindo à luz, então eu fiquei um pouquinho assustado. Então é justamente isso. É isso que nos mostra que esse ciclo constante que os animais têm de se farem se matando em toda essa cadeia alimentar é necessária para o progresso. É uma forma do próprio Deus nos mostrar e dizer: parem de dar valor à matéria, ao corpo. Vocês não morrem. Isso aqui não é vocês. Vocês são um princípio espiritual. Vocês são eternos. E sempre vão constantemente trocar de corpo. E não é porque você troca 1 milhão de vezes de corpo que você deixa de ser o mesmo. Você é o mesmo. O princípio, o espírito é o mesmo. A única coisa que muda é o corpo. Então é necessário nesse conflito dos seres para que eles evoluam, para que eles aprendam. E é através da luta em que o ser ele aprende, que ele se desenvolve, que ele aplica aquilo que foi ensinado para ele. E aí o ser vai evoluindo até um ponto em que não é mais a luta entre o seu semelhante. Então essa violência acabou entre o próximo. Mas aí começa a maior, que é entre si mesmo. A lei moral. De se livrar de toda a animalidade para aí sim trazer a consciência superior. A consciência divina. Consciência do amor. E aí, para concluir, eu quero fazer também mais uma citação aqui do livro Céu e Inferno, do Allan Kardec. Ele diz assim: no intervalo das existências humanas, o espírito torna a entrar no mundo espiritual, onde fez o desventurado segundo o bem ou o mal que fez. Então é necessário que o ser ele continue evoluindo. Então tudo que ele carrega, tudo que ele fez, ele leva para o espírito. E lá sim ele vai fazer, ele vai entender os erros que ele cometeu. Então essa é a consciência do bem e do mal. Espero poder ter esclarecido vocês. Eu agradeço pela participação de todos. Vamos fazer também uma prece final e se vocês tiverem alguma dúvida, escrevam, perguntem. Eu estou aqui para esclarecer. Eu vi que tinha uma pergunta na live anterior, mas infelizmente, como a internet acabou caindo, eu não consegui trazer para vocês. Eu iria responder ela agora. Obrigado, Sidney, mas eu sou apenas um aprendiz assim como todos, vivendo e vivenciando, aprendendo com o plano espiritual. Aparecida, Fátima, Rosa, Jéssica, Maria do Carmo, Maria Emília, Mena, Maristela, Carmen. Desculpa não ter respondido vocês aqui. Obrigado por vocês terem respondido, entrado em contato comigo. Eu fico muito feliz por todos vocês estarem sempre aqui ao nosso lado, sempre nos amparando, assistindo, buscando aprender. Eu também fiz essa citação de alguns livros aqui, né? Evolução em Dois Mundos, que também é um livro muito complexo. Joana também, paz para você. Aqui, a Maria Emília Brolessi fez uma pergunta interessante. Boa tarde, Lucas. Teria como ter alguma parte escrita sobre esse estudo? Muito legal e esclarecedor hoje. Interessante, então, tá praticamente tudo aqui. Tudo no livro A Gênese. A grande maioria flui das atas daqui, ó. Na Gênese tem muita coisa. Por exemplo, a maioria das coisas que eu falo, o Kardec ele já elucida, só que eu tento trazer de outra forma. Mas pode ser, eu posso sim achar algum método de escrever, mas praticamente está tudo explicado na Gênese, que aqui é um pouco mais complexo, né? Então, semana que vem nós vamos continuar também o nosso estudo. Se vocês quiserem, continuem fazendo perguntas, eu gosto de responder, acho interessante. Se eu não souber, eu faço questão de anotar e responder para o próximo. E assim, como o Sidney falou também, o vídeo fica gravado aqui no grupo do Cascata de Luz. Então você pode assistir quantas vezes você quiser. Tá gravada. A primeira parte também já está gravada e a segunda também. Maria Emília Brolesi, desculpa pronunciar errado, falou assim: eu comprei um livro e ainda não chegou. Por isso, obrigada. Ah, tá. Eu posso deixar o link para você do e-book do livro. É gratuito, tá na internet. Se você pesquisar, escrever A Gênese,
e-book, livro digital. Está totalmente gratuito. A FEB disponibiliza gratuito para todos. Então, se quiserem também podem divulgar o estudo, como o Sidney falou. Se quiserem assistir outras pessoas também, fiquem à vontade. E também tem o grupo de estudos aqui da Gênesis no WhatsApp. Então, quem quiser participar, escreva o número de vocês aqui, se vocês quiserem, claro, o telefone, depois nos comentários, que eu coloco vocês no grupo de estudos da Gênesis no WhatsApp. Então, alguém mais tem alguma pergunta? Podem trazer, tá? Não fiquem com vergonha. Fiquem à vontade. Vamos fazer então uma oração final, porque aí, caso alguém já queira ir embora, eu já encerro também. E caso tenha algumas perguntas, eu respondo. Então fica... então isso. Faz igual a Maria Emília Brolesi fez. Se vocês não quiserem passar aqui em público, podem passar no privado também, do grupo Cascata de Luz. E aí nós anotamos o número de vocês e já colocamos diretamente no grupo. Tem bastante gente lá. E aí a gente troca ideias, perguntas, dúvidas. Todos fiquem à vontade. Também temos várias palestras no decorrer da semana. Temos o Evangelho no Lar com outras pessoas. Eu fazia, mas mudamos agora para o estudo da Gênese. E vamos fazer essa oração final, esse Pai Nosso, né? Pode sim, Jéssica, fica à vontade. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, Deus. Não nos deixeis cair em tentação. Nós livrarmos de todo e qualquer mal. Amém. Bom, e eu agradeço a todos vocês novamente por participarem. Muito obrigado mesmo a todos vocês. Eu não vou conseguir citar o nome de todos que entraram, ou talvez até consiga. Então, Maria, Jéssica, Sidney, Aparecida, Maristela, Mena, Joana, Luiz, muito obrigado a todos vocês e para todos os outros que entraram. Eu fico muito feliz por essa participação, por sempre estarmos aqui conversando entre nós, trazendo boas ideias. Eu leio os comentários, muitas vezes eu não consigo responder. Eu peço desculpas se eu não estou conseguindo responder aqui, mas eu sempre vou responder posteriormente. Então, se tiver alguma dúvida, eu posso responder após a live acabar e vai vir a notificação para vocês, a resposta. Mas sempre estou de olho, sempre vejo os comentários e respondo. Muito obrigado novamente a todos vocês. Se vocês tiverem alguma dúvida, agora é o momento. Então fiquem à vontade. Como eu disse, se querem participar também do grupo da Gênesis do WhatsApp, sejam todos sempre muito bem-vindos, né? Então, se vocês quiserem poder participar do grupo do WhatsApp, escrevam no privado, ou se vocês preferirem, pode escrever aqui. E aí eu adiciono vocês já no grupo. Então, Maria, eu já vou acrescentar você. Eu só vou concluir aqui a live e aí eu já faço isso. Então, muito obrigado novamente a todos. Rosa, Luiz, Mena, Sidney, muito obrigado. Uma grande gratidão por vocês estarem aqui. Espero um ótimo final de semana para vocês. E nos veremos na próxima semana, na continuação do nosso estudo para o capítulo 4, onde justamente nós iremos falar sobre... Valdemira, boa tarde. Nós iremos falar sobre... peço desculpas. Se quiserem ir... O papel da ciência na Gênese. Então, no capítulo 4 nós iremos falar sobre isso. A live vai ficar gravada aqui no grupo Cascata de Luz. Então vocês podem assistir quantas vezes vocês quiserem, ok? Amém a todos. Fiquem com Deus. E muita luz para vocês. Como eu estou vendo, ninguém tem mais nenhuma pergunta. Se tiverem, podem escrever que eu vou responder. Muito obrigado a todos. E fiquem com Deus.